Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à BB Seguridade, à Caixa Seguridade, à Unipar Carbocloro e comentar aqui a respeito também do recente anúncio de proventos de Itaúsa e da queda nos seus resultados. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Começando aqui com BB Seguridade, que é uma companhia controlada pelo Banco do Brasil que detém mais de 60% de participação, essa empresa vem apresentando resultados fortíssimos desde o ano passado, assim como Caixa Seguridade. Isso porque o setor de seguros vem crescendo com a maior emissão de prêmios. Isso acaba acontecendo porque nesses cenários de crise, as pessoas tendem a procurar seguradoras. Afinal, o risco de se viver em sociedade está maior e por isso as seguradoras acabam tendo uma maior receita em razão da emissão de prêmios. Além disso, a receita dessas empresas crescem por um motivo muito simples, pelo fato de os juros no Brasil, a taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia, estar nos maiores patamares dos últimos anos, em 13,75%, de tal modo que o caixa das seguradoras acaba rendendo muito, tendo um resultado financeiro muito elevado por conta disso. Afinal, basta você deixar o seu dinheiro, caixa da seguradora, dentro de uma aplicação de liquidez diária que vai render ali pelo menos 1% ao mês. E BB Seguridade apresentou aqui o seu informativo mensal do mês de fevereiro de 2023 e teve aqui crescimento em 3,5% no seguro de vida e no seguro prestamista, que na minha visão é uma grande bobeira, mas muitas pessoas acabam fazendo, teve uma evolução de quase 55%. E o grande foco aqui que eu acho interessante são os prêmios no segmento rural, que subiram 48% em fevereiro, com alta em todos os produtos. Isso me faz ficar tentado a adquirir BB Seguridade, lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento. O que me motiva ainda a ficar tentado é o fato de que no último mês as ações recuaram 8,8%, mas eu preferiria eventualmente fazer algum aporte em BB Seguridade abaixo dos R$30. Acho difícil de acontecer, principalmente porque os resultados estão vindo muito fortes. Com relação à Caixa Seguridade, o resultado também continua em crescimento. A Caixa Seguridade apresentou pelo segundo mês consecutivo, desde janeiro, crescimento na emissão de prêmios em todos os ramos de seguros nos quais ela atua, com destaques de novo para prestamista em 50%, então veja que isso é setorial, e aqui 34,7% no seguro de vida, acabou superando o BB Seguridade. Olha só que interessante, a arrecadação mensal do segmento de capitalização cresceu 302%, que loucura, outra empresa que acaba me deixando bastante tentado. No segmento habitacional, a empresa manteve a sua liderança no mercado, emitindo R$258 milhões em prêmios. Lembrando que prêmio, para quem não sabe, é o valor da receita da seguradora. A seguradora recebe o prêmio, ela paga a indenização. Eu já vi pessoas confundindo isso, achando que o prêmio é o valor que a seguradora paga quando ocorre o sinistro, que é o evento coberto pela apólice. Portanto, forte crescimento também. E aí muita gente se pergunta qual hoje seria a melhor ação seguradora para aportar entre BB Seguridade e Caixa Seguridade. Confesso que hoje, até porque eu tenho uma posição muito grande no Banco do Brasil, que tem uma exposição de 60% na BB Seguridade, eu ficaria com Caixa Seguridade, até porque a Caixa Seguridade tem contratos ali mais longos, o que traz uma certa segurança a mais. Além de tudo, comparando-se aqui os indicadores das ações, numa avaliação de múltiplos, a Caixa Seguridade é a mais barata, tanto pelo indicador preço-lucro, quanto menor, melhor, e a Caixa Seguridade está com o indicador menor. Preço ou valor patrimonial eu não olho tanto no caso dessas duas, porque as duas utilizam a própria estrutura bancária do seu controlador, por isso elas praticamente não têm patrimônio, por isso que o PVP fica tão alto. Dividend yield, a BB Seguridade está com um pouco mais, só que a Caixa Seguridade tende a pagar mais na minha visão. Endividamento obviamente é negativo, essas empresas para manutenção dos índices de liquidez exigidos pelo órgão regulador não podem ter dívidas, a dívida precisa ser negativa, imagina só você contratar uma seguradora com dívida. E o ROI obviamente das duas é elevado, mas a BB Seguridade é maior. Hoje eu ficaria com Caixa Seguridade por dois motivos, porque eu já tenho uma posição muito grande de Banco do Brasil e porque ela está mais barata, a Caixa Seguridade. Além do fato de eu achar que tem um potencial de dividendos maior. E vocês viram que ela vem crescendo mais, principalmente em seguro de vida. O que me fez ficar de fora de Caixa Seguridade, principalmente quando estava R$6, eu fiquei muito tentado a comprar. Inclusive, uma pessoa próxima a mim acabou comprando e eu acabei não comprando, justamente por seguir o princípio de não entrar em empresa com IPO recente. É difícil seguir um princípio, mas eu acabei me segurando, só que tá difícil, porque de fato os resultados tendem a ficar fortes enquanto durar a crise
e a gente não vê perspectiva de crise sendo findada tão cedo. Vou refletir ainda mais sobre isso, qualquer novidade trago para vocês aqui, então já ativa o sininho aí embaixo. E sobre Unipar Carbocloro, ela apresentou seus resultados do quarto trimestre de 2022 e a sua receita líquida consolidada bateu recorde, sendo de 15,6% a mais do que no ano de 2021, sendo a sua maior receita em seus 53 anos de história. Olha só o peso hoje da Unipar, uma receita de mais de 7 bilhões de reais, o grande acerto da vida do Barsi. O EBITDA da companhia foi de 2,6 bilhões, 15% a mais do que em 2021. Teve ali eventos não recorrentes de 884 milhões, então o certo é você tirar esses 884 desses 2,6. De qualquer forma, se você retirar aqui eventos não recorrentes e arredondar aqui para fins de generalização a receita em 7 bilhões, a gente poderia simplesmente dividir 2 por 7, 2 bilhões de EBITDA e 7 de receita, uma margem EBITDA de 28,5%, 28%, porque você multiplica por 100, né, para transformar na forma percentual. Uma margem EBITDA bem interessante. E o lucro líquido da companhia fechou em 1,3 bilhão em 2022, 14% a mais do que 2021. E aí, se você pegar aqui 1,3, dividir por 7,3 da receita, você chega aí a uma margem líquida de incríveis 17,8%. Empresa eficiente. Acima de 10% nesse segmento eu já considero bom. Acima de 15%, então, já fica um nível de eficiência muito claro. Apesar de você verificar crescimento na comparação entre ano de 2021 e 2022, a cada trimestre de 2022 foi havendo decréscimo, principalmente no quarto trimestre. Houve uma queda de 26%. Por quê? Porque o preço do PVC acabou caindo, impactando na receita da empresa. Ainda assim, 2022 acabou sendo bom. Sendo que com esses resultados, a empresa apresentou aqui uma proposta de dividendo adicional de 191,3 milhões de reais, referentes ainda ao exercício de 2022, totalizando mais de 1 bilhão em dividendos. Então, olha só que loucura. Você teve um lucro líquido de 1,3 bilhão e um dividendo que vai totalizar exatamente isso, payout de 100%. Claro, com o Barsi lá dentro, é óbvio que ele vai exigir o máximo de payout possível. O único questionamento que fica é se isso aqui é sustentável, principalmente pelo fato de que o ciclo do cloro e do PVC teve uma queda, e é por isso que a empresa tende a continuar tendo uma pequena queda nos seus lucros ainda em 2023. É por isso que as ações vêm acumulando uma queda de 16% nos últimos 6 meses e 17% nos últimos 12 meses. Só que eu considero que essa região de preços aqui nos R$80, a empresa já começou a se tornar interessante, até por isso que eu acabei aportando na carteira de Small Cap lá na área associada Mirai. Veja que a companhia em 2022, sem esses dividendos adicionais, pagou R$13,95, sendo que ela ainda pagará 192 milhões, o que representa ainda 17,2% do que deve ser pago com esses dividendos adicionais. Dessa forma, como ela pagou R$13,95, falta ainda 17% desse valor, o que significa que ela vai pagar ainda pelo menos R$2,30, R$2,35. E se você somar R$2,35 com os R$13,95, você tem um yield total de R$16,30, o que supera o yield de 2021. E R$2,35, nas cotações atuais de R$81, você tem um yield de quase 3% nesse pagamento. Um excelente provento. Mas de novo, cuidado com o ciclo. A tendência é que a companhia não venha a ter lucros tão altos assim em 2023. É preciso ficar vigilante e, como uma small cap, é preciso ter muita gestão de risco também ao inserir essa empresa na sua carteira, não é recomendação. E tratando aqui de Itaúsa, ela teve uma queda anual de 18,7% nos seus lucros, chegando a um lucro líquido recorrente de 3,36 bilhões de reais no quarto trimestre de 2022. Olhando-se aqui para o relatório da administração, o lucro líquido recorrente de 2022, e é isso que importa olhar para o ano, não só para o trimestre, foi de 13,7 bi, 14% a mais do que 2021. Então, na verdade, houve crescimento. Ficar olhando isoladamente apenas para trimestre não é uma manobra muito inteligente como investidor, você precisa olhar para o ano, até porque o exercício fiscal é de um ano. O valor dos ativos da Itaúsa cresceu também, 1,8%. O ROI se manteve estável, apesar de no quarto trimestre ter havido ali uma queda forte no ROI. O ROI caiu de 26% para 18,7%, mas o ROI médio se manteve no ano, por isso não é motivo para se preocupar. A companhia vem diversificando seu portfólio cada vez mais, não ficando tão exposta ao setor financeiro como o Itaú, fazendo aquisição da CCR, fazendo seu desinvestimento em XP, olhando outros negócios, eventualmente até comprando ativo de transmissão da Neoenergia. Então a companhia vem fazendo a sua tarefa de casa
e não há o que reclamar com Itaúsa, a não ser o fato de que ela vem pagando dividendos baixos na visão de muitos investidores. Eu tendo a discordar, porque na verdade a Itaúsa segurou apenas momentaneamente o seu payout elevado do passado para fazer investimentos, além do fato de que ela tem um dividend yield que supera 6% da média. O seu yield histórico dos últimos 5 anos supera 6%, que é o mínimo exigido para uma empresa da carteira previdenciária. Por isso acaba sendo até um pouco de mito achar que Itaúsa não paga bons dividendos, apesar de ela ter segurado. E veja só, mesmo segurando, ela mantém um yield interessante. E caso você venha a se beneficiar de um preço com o atual que está posto, quando ela vir a aumentar seu payout, você vai ter um yield on cost bem elevado. Sendo que ela anunciou aqui um novo provento, um JCP, de 7 centavos por ação, sendo 6 centavos após o desconto no imposto de renda, e esses proventos serão pagos até 31/8/2023, com base na posição acionária do dia 23/3. Então você precisa ser dono das ações até o dia 23/3. Esse provento de 6 centavos, nas cotações atuais de 7,95 em ITSA4, lhe dá um yield quase 1%, próximo de 1%. É um yield baixo, mas a companhia paga trimestralmente pelo menos 2 centavos. O payout dela hoje fica em torno de 25 a 30%, mas ela tende a voltar a ter um payout de 40%. Isso já foi declarado pelo seu CEO, que em pelo menos 3 anos, e isso foi declarado em agosto de 2022, ela poderia voltar a ter esse payout elevado. Então você imagina só, se com um payout de 25% ela consegue remunerar em pelo menos 6%, ela subir de 25 para 40, ela vai estar aumentando aqui em 60% a sua distribuição de proventos. É um aumento muito grande. Dessa forma, ela poderia aumentar o seu dividend yield em pelo menos 3,6% ou mais. Dessa forma, você poderia sim esperar um dividend yield de 10 ou até 11% de Itaúsa, como aconteceu no passado, que gerou a fama de Itaúsa como uma boa pagadora de dividendos também. Outro ponto a ser destacado é que Itaúsa vem acumulando uma queda muito forte. Nos últimos 5 anos acumula essa queda de 30%. O patamar hoje de preços aqui abaixo dos R$8 é um patamar muito interessante para aquisição, não é recomendação, mas veja só, olhando-se aqui o gráfico, você percebe que geralmente a Itaúsa chega nessa região de preços e sobe, chega nessa região de preços e sobe, e abaixo de R$8 é muito raro de acontecer, só aconteceu aqui no crash do Corona, e aqui atrás em 2018, e um pouco mais atrás aqui, em 2017, então uma região de preços muito baixa na minha visão, com uma empresa que vem dando lucro e teve um lucro superior ao ano de 2021. Na minha visão, então, o mercado está bastante pessimista com Itaúsa por conta de Itaú e todo o descrédito em relação ao sistema financeiro no mundo e eventualmente até aqui no Brasil, mas eu acho um exagero as cotações atuais de Itaúsa. Outro mito que muita gente acha é o de que Itaúsa não deu um bom retorno no longo prazo. Veja só, se você pegar aqui desde 98, esse aqui foi o retorno nominal de Itaúsa, 1.800%, e com reinvestimento de dividendos 4.200%. Vamos considerar apenas o retorno nominal de 1.800%, isso aqui em 24 anos. Agora vamos comparar aqui a variação do IPCA em 24 anos, pegando-se o mesmo período, março de 1998 até janeiro de 2022. Vou colocar aqui um valor hipotético, R$10. Houve aqui uma variação de 323% no período, o que isso significa que Itaúsa teve um retorno muito, mas muito superior à inflação oficial no país. Mas você precisa comparar com o retorno do CDI, então vamos comparar aqui o retorno do CDI no mesmo período. Colocar aqui também um valor hipotético, colocar 100% de CDI e corrigir. Em relação ao CDI, como o CDI no país foi elevado, você tem aqui que sim, Itaúsa superou o CDI em termos de valor nominal, ou seja, uma empresa conservadora de Bovespa como Itaúsa conseguiu bater só na variação da cotação, mesmo com a cotação caindo, o acúmulo do CDI. E de novo, não podemos ignorar o retorno dos dividendos. O reinvestimento dos dividendos dobrou isso aqui e aí deixou o CDI e a inflação lá atrás. Disso resulta o seguinte fato: a maior parte do seu retorno com ações de dividendos advém do dividendo, e talvez a maior parte das ações. E no caso de Itaúsa aqui ficou muito claro esse tipo de fenômeno. Diante dessa situação, com o mercado extremamente pessimista com Itaúsa, estou acumulando uma perda de 13%. Passou a Itaúsa a representar menos de 1% da carteira, por isso vou realizar provavelmente algum aporte a fim de ajustar isso aqui, porque menos de 1% é muito pouco com Itaúsa, que é uma empresa muito boa e que provavelmente não vai te dar muita dor de cabeça no longo prazo. Por isso, qualquer novidade trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo, e se quiser se aprofundar mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a mais de 30 aulas exclusivas, até como calcular o retorno potencial de uma franquia e principalmente essas 10 aulas aqui que eu montei relacionadas à declaração do imposto de renda para o investidor. Tem até mesmo aula sobre opções de ações.
Tem de fundos imobiliários, aluguel de ações, BDRs, ETFs, está bem completo, até investimento no exterior. E você acessa ainda lives exclusivas comigo, onde você pode tirar suas dúvidas semanalmente e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, esse resultado de Itaúsa te preocupou? É uma empresa que você aporta? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo, fui!